Olá, professor Edson falando com vocês, espero encontrar todos bem. Vamos falar sobre o que é o Xamarin Informes, uma introdução nesse ambiente de desenvolvimento mobile. O Xamarin Informes é uma estrutura de interface de usuário onde podemos criar os nossos aplicativos para Android, iOS e Windows, ou seja, multiplataforma. Essas interfaces de usuário são criadas com um arquivo em XAML, que posteriormente são renderizados para cada tipo de plataforma. Podemos também usar a linguagem de programação dentro desse ambiente de desenvolvimento para criarmos a parte lógica das aplicações, a programação em si. E também podemos importar para os nossos projetos bibliotecas, onde podemos, através dessas bibliotecas, utilizar recursos para que a gente consiga aprimorar as nossas aplicações. Usando essa plataforma, então, nós vamos criar os nossos aplicativos, nossos apps para dispositivos móveis. E uma das principais vantagens de trabalhar com esse ambiente de desenvolvimento híbrido é que essa ferramenta você programa em uma única linguagem de programação com a base de código unificada C#. E depois você compila para as outras 3 plataformas, com apenas algumas alterações e ajustes para adequar para cada uma dessas plataformas. A questão dos requisitos mínimos de hardware para instalar o Visual Studio 2019. Esse Xamarin Forms ele funciona dentro do Visual Studio 2019. Então você tem que analisar os requisitos de hardware, como por exemplo o Windows 10 ou Windows 7 com Service Pack 1 para rodar bem o Visual Studio, 1,8 GHz de processamento, mínimo de 2, recomendado 8 GB de memória, com 4 GB é o que eu estou utilizando aqui no meu computador, tem rodado razoavelmente bem aí o Xamarin Forms dentro do Visual Studio, de 20 a 50 GB de espaço livre no seu disco rígido, de acordo com os recursos adicionais que você venha a instalar. Para instalar então esse ambiente de desenvolvimento, você instala primeiramente o Visual Studio, faz o download do Visual Studio. Estou utilizando o Visual Studio Community, né, que é uma versão gratuita, faz o download. Após feito o download desse arquivo, né, ele vai criar um arquivo executável para você e você vai fazer a instalação do Visual Studio 2019. Caso você já tenha o Visual Studio 2019 e queira adicionar os recursos para desenvolvimento com os Xamarin Forms, você executa novamente, igual eu acabei de fazer aqui, o instalador do Visual Studio 2019, já com o Visual Studio 2019 instalado. Você vai executar novamente o instalador, ele vai fazer algumas atualizações iniciais necessárias e depois ele vai entrar aqui nessa tela. Nessa tela você clica no botão modificar, ele vai entrar numa nova janela onde nós vamos escolher a nossa carga de trabalho, né? Então, para trabalhar com desenvolvimento mobile, caso você não tenha ativado esse recurso inicialmente, quando da instalação do Visual Studio no seu computador, você marca essa opção, desenvolvimento mobile com .NET. Assim você consegue criar seus aplicativos multiplataforma para iOS, Android ou Windows, usando o Xamarin. Desenvolvimento para desktop.net. Eu deixei também esse recurso aqui habilitado para que, caso você queira desenvolver outros aplicativos como Windows Form, usando C#, Visual Basic, o modo console. Aqui em componentes individuais, eu destacaria alguns componentes que eu instalei aqui para que a gente consiga criar os nossos projetos para aplicativos móveis com os Xamarin Forms. Developer Analytic Tools, né, pesquisa de telemetria, integração do code, né, que ele mostra aqui para a gente. O OpenJDK, instalação do SDK do Android, do Intel HAXM,
que é um mecanismo de virtualização assistida por hardware que permite a emulação mais rápida do Google Android Emulator para sistemas habilitados, né, pela Intel VT. Esse é um detalhe, caso seu processador seja Intel, então esse recurso habilita, né, essa emulação de hardware que acelera um pouco mais o emulador. Porque às vezes você não quer utilizar o seu celular físico para fazer os testes inicialmente. Então você vai usar o emulador para que você consiga desenvolver o seus testes. Mas você pode usar outros emuladores também, tá? Não necessariamente esse do Android, né? Do SDK do Android. Aqui é apenas para processadores Intel e que você consiga acelerar um pouquinho mais seu emulador. Então aqui você vai observando os recursos, né, os componentes individuais que ele já vem instalado, e você vai habilitando esses outros componentes aqui que eu citei para vocês. Então aqui podemos observar que alguns recursos ele já vem marcado, né? A parte de desenvolvimento C# Visual Basic, e aqui também num outro momento você pode vir aqui e ativar outros recursos, outros componentes individuais no momento que houver a necessidade para isso. O Xamarin, então aqui já vem instalado, que nós marcamos na opçãozinha anterior. Compiladores C#, Visual Basic, o MS Build, né, para fazer os nossos builds aí nas aplicações. E outros recursos, né, como por exemplo o Intel HAXM, que eu comentei, o designer de classe, o gerenciador de pacotes Nugget, que a gente pode utilizar esses recursos lá dentro do desenvolvimento, para trabalhar com opções diferentes nos nossos aplicativos, entre outros recursos, né, que nós podemos habilitar aqui dentro desse ambiente dos componentes individuais. Instalação do SDK do Android, nível API 25. Aqui eu deixei instalado também os dois, né, tanto a API 25 quanto a API 28. Mas esses APIs, né, do Android, do SDK, nós podemos depois lá dentro do Visual Studio mesmo, quando nós criarmos o nosso projeto, nós podemos configurar outras APIs necessárias para o desenvolvimento. Podemos apresentar aí para vocês no outro momento como podemos fazer esta instalação. E aqui nós temos então algum espaço necessário para a instalação dos nossos componentes ali, né, individuais. Ele vai dar uma mensagem para que você, qual o espaço necessário, né? Aqui eu cliquei, ele desabilitou algum recurso meu, por isso que ele está falando menos 10 MB aqui, que é que eu modifique. Então no meu caso eu não vou modificar nada, tá? No caso de vocês, após a instalação, né, a habilitação desses componentes, vocês fazem a modificação, a instalação. No meu caso aqui eu vou fechar, vou tentar novamente aqui, né, para ver se ele voltou aqui, tá vendo? Eu tinha desmarcado, né, essa opçãozinha, teria que vir aqui e ativar lá novamente. Agora, então são esses componentes individuais que eu recomendo que vocês instalem. Aqui no meu caso vou fechar essa janela e posteriormente podemos apresentar outros recursos necessários. Então nessa aula gostaria de ter apresentado, né, essa introdução, esses conceitos do ambiente de desenvolvimento e como você preparar o seu ambiente de programação usando o Visual Studio 2019 com os recursos do Xamarin Forms. Até a próxima!